Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, no momento de formação, de estudos, e confesso que eu estou muito feliz e orgulhoso. Nós temos hoje aí, bom dia, mais uma vez, estamos juntos, né, presentes, e num momento muito especial, mais um momento de aprendizado, mais um momento em que todos nós educadores, em especial da diretoria de Pirassununga, e hoje também nós temos uma parceria com o pessoal da diretoria de Marília, a quem já cumprimento, a dirigente Ana Luísa. É uma honra e um prazer estar junto com vocês em mais um evento, em mais uma ação em prol da transformação dos nossos alunos e a nossa própria transformação. Enquanto educadores, quanto mais nós vislumbramos o conhecimento, melhor ficamos na empreitada do ensinar e aprender. E hoje nós temos a honra de ter conosco o Dr. Ivan Glaucio Paulino de Lima, né, um doutor aí em biologia, em astrobiologia, que vai nos presentear hoje um pouquinho falando sobre ciência, essa ciência que nos transforma, a ciência que está ao nosso redor, né, e cada vez mais nos encanta. E eu costumo dizer que falar em ciências ou ciência é poder vislumbrar aquilo que a gente não conhece, o desconhecido. E correr atrás do desconhecido é uma mola propulsora, é o que nos motiva, né? Então, tenho certeza que vai ser um momento rico, um momento muito importante de estudo e de conhecimento, de informação, e agradeço imensamente a participação de todos os educadores que estão nos acompanhando, não só das diretorias de Pirassununga e Marília, mas as outras diretorias também convidadas. Tenho certeza que será um momento ímpar na nossa história, tá? Nós vivemos um momento em que o conhecimento, ele dita as regras, tá? Quanto mais conhecimento, melhor nos tornaremos. Então, é um grande prazer, professor Ivan, eu tenho certeza que para nós esse momento é muito rico, e estamos extremamente orgulhosos. O doutor Ivan, ele trabalha hoje, presta serviço, né, para um instituto que está ligado diretamente à NASA, e a sua pesquisa, enquanto doutorado, mesmo mestrado, já foi ligada à NASA. Então, quer dizer, é uma honra tê-lo conosco, e a gente sabe que ele tem uma ligação muito próxima com Pirassununga, né, porque a família, né, os familiares dele moram aqui em Pirassununga, então a gente sabe que as raízes dele estão aqui. Estamos muito felizes, agradecemos essa parceria com a diretoria de Marília, um agradecimento especial à equipe da diretoria de ensino de Pirassununga, do núcleo pedagógico, a PCNP Fernanda, que coordena toda a ação, a Gisele, que está aí hoje, Patrick, e um agradecimento especial à PCNP Catarina, que é a PCNP de Biologia, e que correu atrás, e que foi, e que sempre está muito motivada e tentando e buscando trazer conhecimento para a nossa rede. É um prazer, vamos aproveitar, porque eu tenho certeza que nós sairemos desse momento muito, muito melhor do que estamos começando, tá bom? É um grande prazer e passo a palavra. Pessoal, agora eu vou colocar para vocês o vídeo da dirigente de ensino de Marília, tá?
Só um momento que o pessoal está falando que está sem o áudio. Acho que agora vai passar com o áudio, tá? Bom dia, professores, professoras, equipes de supervisão de ensino, núcleo pedagógico, e um bom dia especial ao meu colega Fábio, dirigente da DE de Pirassununga, que nos proporcionou a oportunidade de juntos, DE de Marília e DE de Pirassununga, estarmos nesse movimento formativo, fantástico da manhã de hoje, recebendo para uma conversa sobre ciências o Dr. Ivan Paulino Lima, que é prata da casa, é mariliense, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você, um prazer que você tenha a oportunidade de falar para o nosso conjunto de professores sobre ciências, trabalhando aí um pouquinho sobre letramento científico, investigação científica, sobre esse aluno como um sujeito transformador e podendo contar um pouquinho sobre a sua experiência na NASA. Gente, que delícia, que sucesso. Desejo, então, que a nossa manhã formativa seja de muito aprendizado, que, de fato, assim como o currículo paulista propõe, ensinar e aprender ciências na contemporaneidade, considere todos os diferentes processos de transformação dos fenômenos naturais e aqueles que são decorrentes da ação humana ao longo do tempo, que a partir dessa conversa e das práticas formativas dos nossos docentes, a gente de fato consiga ampliar as habilidades e os conhecimentos dos nossos alunos, mobilizando esses estudantes para o enfrentamento adequado desse constante contexto de transformação que estamos vivendo, ainda mais em tempos de pandemia. Então, para vocês, uma boa live, aproveitem. Olá a todos, que gostoso, que gratificante termos representantes tão ativos e tão acolhedores como os nossos dirigentes e os nossos diretores de núcleo pedagógico. E sejam muito bem-vindos a essa live, como o professor Fábio mesmo disse, né? Nós temos um convidado muito especial, o doutor Ivan Glaucio Lima, e que vai conversar, como o próprio professor disse, né, o professor Fábio disse, uma conversa sobre ciência, um tema muito abrangente, muito gostoso, e quando você conhece ciência, a vida passa a ser vista com outros olhos, né? Deixa de ser fantasia, passa a ser a realidade. E para conhecermos um pouquinho mais sobre os trabalhos científicos do Dr. Ivan, eu convido o professor, coordenador do Núcleo Pedagógico Maciel, um grande parceiro há décadas, né, para falar um pouquinho da vida e desse trabalho tão bonito do Dr. Ivan. É com você, Maciel. Obrigado, gente. Bom dia, caríssimos e caríssimas, né? Estamos muito felizes por essa oportunidade que nos foi dada de fazer essa live conjunta, né? Para a gente aproveitar o tempo do Dr. Ivan, né? Que ele é muito ocupado, né? Então, a gente, agregando as duas diretorias, enriquece mais o evento, a nossa live, né? Esse momento é um momento único, né? Porque nós vamos ter a oportunidade de angariar subsídios
aumentar o nosso repertório para que a gente possa entusiasmar os nossos alunos para a investigação, instigá-los à curiosidade das ciências, e isso trazer o nosso aluno para a nossa área, para que eles curtam os conhecimentos científicos e busquem isso nas suas vidas, né? Eu queria também falar a respeito dessa reunião interdisciplinar, porque ela agrega conhecimentos, né, que é de interesse de todas as disciplinas, principalmente voltadas para a ciência da natureza. Essa reunião também que é interdiretorias e também internacional, porque o Ivan fala direto lá da base da NASA da Califórnia, né? O doutor Ivan, que é um cientista, ele é formado em ciências biológicas pela UEL, ele também tem um mestrado em genética e biologia molecular, e o doutorado dele em biofísica, além de dois pós-doutorados na NASA, né? Hoje ele trabalha em institutos ligados à NASA lá e está falando diretamente para nós. Se eu esqueci alguma coisa, Ivan, você me desculpa, você, durante sua fala, você pode acrescentar, né? E agora nós passamos a palavra para você, que você é o autor principal da nossa live. Seja bem-vindo. Tá joia, Maciel, obrigado. Eu queria agradecer a todos pelo convite, e eu queria começar minha fala dizendo que eu tenho um profundo respeito por todos vocês, professores, por todos vocês que estão na linha de frente aí da educação, né, na realidade, no dia a dia. A gente conhece, né, as dificuldades que a educação enfrenta, né, em termos de investimento, infraestrutura, né, mas e a gente sabe do ímpeto dos professores, né? Eu tenho muito respeito e muita gratidão, né, de todos os professores que influenciaram na minha formação, em toda a minha trajetória acadêmica, e não só até os 18 anos, né, os professores universitários, né, tem vários que influenciaram, que me inspiraram muito, né, apresentando a realidade, o universo para mim. E então eu tenho esse profundo respeito, esse profundo carinho. Sempre é um prazer para eu conversar com vocês e trazer o conhecimento que a gente está desenvolvendo, né? O conhecimento de um assunto que é muito fascinante, como vocês vão perceber nessa minha apresentação. Então eu preparei aqui uma apresentação de slides. Eu vou compartilhar a minha tela e espero que não dê nenhum problema, né? E falando um pouquinho das pesquisas que tem na área de uma área científica e no empreendimento científico muito inovador, né? Eu acho que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu só confirmar aqui, tá tendo um delay. Bom, espero que vocês estejam vendo o slide aí. Eu vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Como o Maciel falou, eu sou formado em Ciências Biológicas na UEL e tenho mestrado em Genética e Biologia Molecular por lá também. Então, eu sempre tive esse interesse na biologia, né, na área das ciências naturais. Na época que eu me lembro, assim, quando eu era criança, estudava na escola, eu gostava muito, né, da disciplina de ciências e, claro, que eu adorava a professora também, a professora de ciências, que sempre estimulava, sempre transmitia o conhecimento com aquela empolgação, né, com aquele entusiasmo. Então, eu via nos olhos dela brilhando quando ela transmitia aquele tipo de conhecimento, e aquilo, obviamente, era transmitido junto com o conteúdo. Então, eu acho que isso é importante, né, para os professores terem deixar florescer, né, esse fascínio pelo conteúdo, porque a natureza, né, o universo é de uma beleza infinita, né? Então eu acho que o professor também tem essa função, né, de deixar fluir esse fascínio e transmitir junto com o conteúdo para que o conhecimento acesse diretamente o coração dos alunos, né? E que eles se sintam motivados intrinsecamente, né, a buscar cada vez mais o conhecimento. Então isso sempre esteve presente durante toda a minha formação, desde a época da escola até a universidade, né? Lembro de vários nomes de professores, professor Edu, de física, na época do colegial, aí
nos anos mais anteriores começa a ficar mais difícil de lembrar, mas lembro a professora, a tia Kemi, né, de matemática, minha professora de matemática, tinha muita paciência comigo. Aliás, isso é um fator muito importante também, né, muita paciência com os alunos. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né, de você estimular e preservar a curiosidade que naturalmente, já existe naturalmente em qualquer pessoa, né, principalmente nos mais novos. A curiosidade sobre o mundo, sobre as descobertas científicas, novidades, isso é intrínseco, né? Então não tem muita fórmula mágica para você estimular. O Neil deGrasse Tyson, né, um dos grandes divulgadores científicos da atualidade, ele costuma dizer que o que a gente precisa fazer é sair da frente dos alunos, né, de maneira assim, deixar eles explorarem, deixar eles perguntarem. Às vezes a gente, na rotina do dia a dia, a gente não tem muito tempo de responder todas as perguntas, ou de não ser apropriado aquele conhecimento naquele momento, mas é um desafio, né, um desafio que a gente, como educador, né, de uma maneira geral, precisa ter sempre em mente, né, de deixar florescer o próprio conhecimento, deixar e manter os alunos estimulados nos seus questionamentos, né, sobre a natureza e sobre o universo. Então, como é que eu fui parar? Como é que um biólogo, né, uma atuação em comum, né, um biólogo trabalhar numa agência espacial? Existe um interesse muito grande há muito tempo das agências espaciais dessa questão da biologia, e eu espero explicar em maiores detalhes para vocês. Então, eu fiz o mestrado, a graduação e o mestrado lá na UEL, que é uma universidade que tem uma formação excelente. Tem vários amigos meus profissionais atuando, né, na linha de frente aí na vanguarda da pesquisa mundial. Mas eu sempre gostei muito de física e de astronomia, e eu já sabia desde o primeiro ano da faculdade que existia o Instituto de Astrobiologia da NASA. Então, eu vislumbrava lá na frente, né, na minha carreira, a possibilidade de tentar unir na pesquisa essas duas grandes paixões minhas, da física e da biologia, né? Então, a física através da astronomia, e biologia, eu gostava muito de genética, né, acabei fazendo mestrado. E aí, para o doutorado, eu queria algo que fosse realmente determinar a minha carreira. Em 2006, teve o primeiro workshop brasileiro de astrobiologia no Rio de Janeiro. Foi onde eu conheci a minha professora de doutorado, a minha orientadora de doutorado, Cláudia Lage. Nós desenvolvemos um projeto de doutorado, e eu entrei, então, em 2006, no programa de doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E aí foi um desafio muito grande, né? As pesquisas que a gente fazia envolvia a construção dos equipamentos científicos para poder realizar os experimentos, para testar a sobrevivência de uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans, extremamente resistente à radiação, simulando ambientes extraterrestres. Então, até que ponto a vida, como a conhecemos aqui na Terra, conseguiria sobreviver ou resistir às condições do espaço, de outros planetas, do ambiente interplanetário. Então, foi um desafio muito grande. Em 2009, eu tive a oportunidade, eu ganhei uma bolsa para passar um ano na Inglaterra, então, onde eu fiz os experimentos lá, mais sofisticados, né, que renderam algumas publicações do meu doutorado. Quando eu voltei em 2010, eu fiquei sabendo que uma cientista da NASA ia estar no Brasil. A minha supervisora já tinha entrado em contato com ela, né, algumas vezes, e então eu mandei um e-mail para ela, perguntei se ela podia participar da banca de doutorado, né, o exame final ali de doutorado, e ela aceitou. Então eu só tive que fazer conhecer a data da defesa da minha tese para quando ela estivesse no Brasil. E deu tudo certo, né? Eu qualifiquei, apresentei a tese bilíngue, né? O Instituto Nível 7 da CAPES, de Biofísica lá da UFRJ, todos os membros da banca concordaram em fazer a arguição em inglês, então isso ajudou muito, né? E depois, posteriormente, eu ganhei uma bolsa, né, da CAPES do Brasil para fazer um pós-doutorado na NASA. Então foi assim que tudo começou, né, a minha atuação aqui na NASA, que já tem aí mais de 9 anos, né? Faz 9 anos que eu trabalho em projetos aqui no laboratório da professora Lynn Rothschild. E né, a cada dia é um fascínio, né, muito grande, né, você poder ter a oportunidade de atuar numa área que eu sempre tive interesse, né, desde do meu colegial, ali dos primeiros anos da faculdade, né, e poder falar, né, quando você ama um assunto, a primeira coisa que você quer fazer é falar, né, e divulgar e falar, né, e não importa
quantas vezes você fala, né? E não importa, né, o máximo de pessoas que você conseguir atingir, você se sente cada vez mais satisfeito e realizado, né? Então, quando a gente fala em NASA, a gente pensa, né, lembra bastante ali do Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, que fica na Flórida, onde tem as plataformas de lançamento de foguetes. A gente lembra também de Johnson Space Center, em Houston, no Texas, que tem o Centro de Controle das Missões Tripuladas, onde fica a Vila dos Astronautas, né, o nosso próprio astronauta Marcos Pontes, agora ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil, morou ali, tem uma casa em Houston, né, mas o centro onde eu atuo é o Ames Research Center, que fica no norte da Califórnia, aqui no coração do Vale do Silício. Mas como vocês podem ver, a NASA ela tem 11 centros espalhados pelo território americano. Então tem vários locais com vocações diferentes para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e assim por diante. O NASA Ames, então ele fica aqui bem no Vale do Silício mesmo, onde ficam as empresas de alta tecnologia, Microsoft, Apple, Facebook, Oracle, todas essas grandes empresas, né, de tecnologia da informação possuem sedes no Vale do Silício, e é um ambiente de muita inovação tecnológica, inovação da informação. Então, a gente tem contato com pessoas muito interessantes, né, em eventos, tanto dentro da NASA quanto fora da NASA, nesse ecossistema de empreendedorismo. E a NASA ela é uma empresa governamental, então ela faz parcerias com institutos que prestam serviços para diferentes setores. Então, como uma empresa, ela tem diferentes setores que vão desde a pesquisa em si, mas também setores administrativos, setores de publicidade, né, o setor legal e assim por diante. E alguns desses institutos de pesquisa, que eu posso dar como exemplo aqui, tem o Search for Extraterrestrial Intelligence, que é o SETI Institute, tem pesquisas ambientais, o Bay Area Environmental Research Institute, a USRA, que é mais acadêmico, tem vários professores, né, que desenvolvem pesquisa, University Space Research Association, Millennium Engineering and Integration Company, de engenharia, e o instituto onde eu trabalho, né, o Blue Marble Space Institute of Science, que foi um instituto fundado em 2011 por amigos meus, e hoje ele já cresceu bastante, né, está com muita gente, né, muitos pesquisadores que fazem pesquisas na vanguarda aí da ciência e da tecnologia, participando de expedições, e são todos engajados com a divulgação científica no mundo inteiro, tem pesquisadores do mundo inteiro aí, e a divulgação científica a gente sabe que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, e é exatamente esse tipo de atividade que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Então está totalmente dentro da missão do nosso instituto, que é a popularização da ciência, né, e visando aí cada vez mais a alfabetização científica e o letramento científico da sociedade. Então, para apresentar um pouquinho das nossas atividades, eu vou mostrar Eu vou mostrar um videozinho para vocês, mas eu preciso tirar o fone de ouvido aqui, senão não sai o som. Depois eu volto. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. The Earth is the only world known so far to harbor life. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. Outside, this is Sub 6. Runway clear, go for takeoff. The students do not normally have an opportunity to see them. This place is amazing. This is unbelievable. Consider again that dot. That's here. That's home.
That's us. Bom, eu espero que alguns de vocês tenham reconhecido aí a voz do nosso, nosso grande mentor intelectual do nosso instituto, que é o Carl Sagan, né? Inclusive o nome do nosso instituto, Blue Marble Space Institute of Science, né? Blue Marble se refere àquela imagem da Terra vista do espaço, que foi tirada pela missão Apollo 8, se não me engano, a primeira vez que a humanidade viu a Terra, o círculo completo da Terra, né? E também tirou uma outra oportunidade, acho que Apollo 12, em algum momento posterior, né? Então essa imagem da Terra vista na imensidão cósmica, como se fosse uma bolinha de gude, é uma imagem emblemática, né? Tanto da nossa pequenez no universo e da nossa grandiosidade por perceber pequenos, né? E muito do interesse das agências espaciais pela biologia vem de um empreendimento científico chamado de astrobiologia, um empreendimento multidisciplinar que reúne várias áreas da ciência, né, buscando responder 3 perguntas fundamentais, que seria de onde viemos, né, a questão da origem da vida, como a vida se formou e surgiu aqui no nosso planeta, se estamos sós no universo, se é possível a existência de vida além da Terra, e o futuro da vida, para onde vamos, né? Então aqui está toda a questão da exploração espacial, de novos projetos de missões tripuladas para o espaço profundo, para a ocupação de Marte e assim por diante. Então essas 3 perguntas, na verdade, o termo astrobiologia é relativamente novo, mas a ideia por trás da astrobiologia é muito antiga, né? Esteve presente desde a antiguidade, né? Há muito tempo na história do pensamento ocidental. Então, desde os filósofos gregos, né, na época dos socráticos e pré-socráticos, como Epicuros, né, já levantavam essa questão, se a vida é abundante na Terra, será que também pode ser abundante no cosmos, né? E outra, se é possível a troca de material biológico através do cosmos, através de diferentes mundos. Então, essas questões já estiveram presentes há muito tempo na história da humanidade. E após um longo período, né, de poucas inovações no pensamento, no pensamento científico, né, vamos dizer assim, Nicolau Copérnico, né, ele foi responsável pela famosa Revolução Copernicana, onde ele resgata as ideias dos antigos gregos, né, que volta à ideia do heliocentrismo, né. Até então, o modelo predominante para explicar os fenômenos celestes era o modelo ptolomaico, onde a Terra era o centro do universo, e isso regia todo o pensamento, toda a ideologia da humanidade na época. Nicolau Copérnico, então, resgata esses conhecimentos dos antigos gregos e espera até próximo da sua morte para a publicação desses conhecimentos. E isso acaba influenciando muitos pesquisadores depois dele, né, e acaba contribuindo muito para um movimento chamado de iluminismo, que influenciou a arte, cultura, ciência, todo o pensamento ocidental. E Galileu Galilei foi também influenciado por esse movimento copernicano, né, que era melhor utilizado para explicar as observações que Galileu começou a fazer com a invenção do telescópio em 1610. Então, isso causou realmente também uma verdadeira revolução científica através da introdução do método científico, ali no século XVI, né, século XVI, XVII, e uma série de novas tecnologias foram desenvolvidas e isso começou a aumentar cada vez mais o nosso conhecimento da realidade e do universo. Hoje nós temos tecnologia, pela primeira vez na história da humanidade, para enviar sondas, robôs, né, e equipamentos, instrumentos para outros mundos e explorar esses mundos e saber a composição química, saber do que se trata, né, a matéria que compõe esses mundos. Hoje em dia, né, há muito tempo a humanidade achava que os planetas eram deuses no cosmos. Hoje em dia a gente sabe que são formados pelos mesmos materiais que são encontrados aqui na Terra. Inclusive isso é o que leva a crer, né, que a vida é possível, né, a vida como a conhecemos aqui na Terra é possível, as condições são, em muitos lugares, são bem propícias para a existência de vida, e a gente tem na nossa convicção acadêmica e científica de que é uma questão de tempo até que essa vida seja descoberta. Tudo isso por todo o desenvolvimento tecnológico e científico que aconteceu nos últimos séculos. Um exemplo disso é a busca de vida que nós temos diversas estratégias para buscar a vida utilizando o método científico fora da Terra, né?
Então, um exemplo aqui é o Telescópio Espacial Kepler, que é uma missão que foi projetada, desenhada aqui no Centro Ames da NASA, para monitorar uma região no céu que fica entre as constelações de Cisne e de Lira. E esse telescópio, ele aponta para uma região do céu do tamanho da nossa mão. Se a gente esticar o braço, nossa mão fechada, né, a gente apontar para o céu, esse tamanho da região que ele aponta, que ele fica focalizado ali. E ele monitora o brilho de 300 mil estrelas ao mesmo tempo, e buscando diminuição do brilho dessas estrelas, que representa, né, que pode indicar a passagem de um planeta em frente à estrela, causando essa diminuição de brilho no movimento conhecido como trânsito planetário, né? E então ele foi lançado aí no começo dessa década, 2011, e a partir de 2013, 2014 começou a liberar os primeiros resultados e começou a inundar a comunidade astronômica com novos dados de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. Então a astronomia hoje em dia ela passa por uma verdadeira revolução científica com a descoberta dos exoplanetas. O primeiro exoplaneta ele foi descoberto em 91, né, orbitando uma estrela muito diferente do Sol, e o segundo, e posteriormente, em 94, o primeiro planeta orbitando uma estrela parecida com o nosso Sol. E de lá para cá, foram mais de 4.000 exoplanetas já detectados, né, que a gente sabe que estão lá orbitando as suas estrelas, e a maior parte desses sistemas planetários em outras estrelas são compostos por muitos planetas, como o nosso sistema planetário aqui. Então, o que era considerado uma especulação filosófica dos pensadores da antiguidade, até na história recente da ciência, hoje em dia, pela primeira vez na história da humanidade, é uma constatação científica. A gente tem certeza que esses planetas estão lá pela primeira vez. Mas o que interessa do ponto de vista da astrobiologia, é quais são os planetas que estão na distância correta, na distância da sua estrela hospedeira, que ele não está nem tão próximo da estrela, que fica muito quente, nem tão afastado, que fica muito frio. Então, ele está numa distância que permite a existência de água líquida nas superfícies do planeta. Então, esse é um conceito primário, né, um conceito que busca para fazer o primeiro rastreamento dos alvos mais importantes, que vai guiar as pesquisas no futuro. Existem vários exemplos, né, como eu falei, são mais de 4.000 exoplanetas que estão lá orbitando outras estrelas. Aqui um exemplo, Kepler-186, o sistema Kepler-186, Kepler, por causa do nome do telescópio, que foi em homenagem ao astrofísico Johannes Kepler, né? Então, a nomenclatura segue a ordem alfabética, B, C, D e E, em ordem de distância da estrela, né? Os planetas aqui, planeta Kepler-186b, C, D, E e F. O planeta Kepler-186f, ele está na zona habitável desse sistema. Ele tem um tamanho um pouquinho maior que a Terra, que é muito importante, né? Tem um planeta, muito provavelmente um planeta telúrico, um planeta rochoso. Esses planetas, a maioria deles descobertos até agora, orbitam estrelas menores do que o nosso Sol. Então, o período orbital desses planetas é muito menor, né? Alguns dias. E por isso que permite fazer essas descobertas. Com o tempo, né, os novos dados eles indicarão sistemas planetários com planetas orbitando em regiões mais afastadas, estrelas mais parecidas com o Sol, mais parecidas com a nossa Terra. Aqui um outro exemplo, o Kepler-62, o sistema Kepler-62, que tem dois planetas na zona habitável, o Kepler-62e e o Kepler-62f. Né? Então, muito interessante, né? Nem o nosso sistema solar, né, tem dois planetas na zona habitável, né? Aqui, uma compilação desses planetas em comparação com o tamanho da Terra, né? Esse gráfico aqui no eixo Y, ele tem a representação das diferentes tipos de estrelas em relação à sua temperatura na superfície. O Sol é essa estrela, a segunda estrela maior aqui nesse gráfico, uma temperatura de 6.000 graus. Então, se a gente passar uma linha aqui, a gente tem os planetas do Sistema Solar, que o Mercúrio está bem pertinho do Sol, nessa escala, aí tem Vênus, a Terra está aqui e Marte está aqui. Então, essa é a zona habitável, né? Em que, se a gente colocar em perspectiva, em comparação a outros sistemas planetários, a gente vai ver que tem vários exoplanetas, até muito parecidos com a Terra, né, mais ou menos do tamanho aí, que estão na zona habitável. E esses dados são de 2016. Então, nesses últimos 4 anos,
esse volume de exoplanetas potencialmente habitáveis na nossa Via Láctea aumentou muito, né? E se a gente fizer a extrapolação, lembro, né, daquela região pequena da abóbada celeste, ali a maioria dos exoplanetas foram detectados ali naquela região. Se a gente extrapolar isso para toda a abóbada celeste, a gente chega num número exorbitante de quase 9 bilhões de planetas do tamanho da Terra potencialmente habitáveis, né? Então, tudo isso são potenciais novos destinos para a humanidade, né, para investigações futuras, e quem sabe daqui a milhares ou milhões de anos, novos destinos para a humanidade em termos de ocupação e expansão da presença humana no universo. E agora, no sistema solar também, né, existem vários alvos importantes do ponto de vista da astrobiologia, um destaque aí para o planeta Marte. O planeta Marte é o planeta mais parecido com a Terra, que ele tem aspectos geológicos, né, e da morfologia do planeta, tem presença de rios extintos, penhascos, montanhas, crateras, a composição geológica também muito parecida, a inclinação do eixo de rotação de Marte é bem parecida com a inclinação de eixo de rotação da Terra, né, aproximadamente 24 graus, e isso fornece condições para que haja estações também em Marte, né, primavera, verão, outono e inverno, né, em Marte, só que o tempo de duração é o dobro, porque ele demora 2 vezes mais para dar uma volta em torno do Sol. Mas ele é o planeta que chega mais perto, né, da Terra e permite, então, que a gente envie muitas sondas, muitos equipamentos para esse planeta, e foram muitos ao longo da história, né, orbitadores, landers e rovers, que foram enviados para lá para fazer a exploração do planeta. E com isso a gente tem muito conhecimento sobre esse planeta Marte. A gente sabe, por exemplo, que no primeiro bilhão de existência do planeta Marte, ele foi habitável, ou seja, ele reuniu condições para que ele fosse habitado. A gente não sabe se ele foi realmente habitado. Isso é, na verdade, o principal objetivo das missões. Em julho, agora, nós tivemos uma frota de 3 sondas de 3 diferentes nações que foram enviadas para Marte, e a gente está, né, numa grande expectativa que a missão aqui da NASA, o Mars 2020, com seu rover Perseverance, possa fornecer mais indícios aí da possibilidade da presença de vida extinta ou presente ainda em Marte, né? Ele vai explorar uma cratera chamada Jezero, onde tem a presença de um rio extinto que desaguava na forma de um delta. Então ele vai explorar essa região, buscando a presença de bioassinaturas, que seriam remanescentes de evidências da presença de vida, como moléculas orgânicas e até rochas fossilizadas, como os nossos exemplos aqui na Terra, os estromatólicos, que são rochas fossilizadas indicando a presença de atividade biológica. Então tem muita novidade para vir aí em relação ao planeta Marte. A gente está na expectativa desse pouso ser um pouso bem sucedido no dia 18 de fevereiro do ano que vem, e já começar nos próximos dias, nos dias seguintes, enviar informações muito interessantes sobre o planeta Marte. Um outro alvo muito interessante do ponto de vista da astrobiologia, de busca de vida aqui no sistema solar, é uma lua de Júpiter chamada Lua Europa. Ela é formada por uma crosta de gelo global e um oceano subglacial embaixo dessa crosta de gelo, que ele tem uma profundidade dezenas de vezes maior do que os pontos mais profundos dos oceanos aqui da Terra. E apesar, então, dela ter um tamanho menor que o planeta Terra, ela é uma lua do planeta Júpiter, ela tem a quantidade, o volume de água dessa lua chega a ser entre 1,5 a 3 vezes mais toda a água que tem nos oceanos aqui da Terra. Então, aqui na Terra, a gente sabe que onde tem água, que a gente vai investigar, tem formas de vida ali. Então, se a água é um bom indicativo, né, da possibilidade de existência de vida, ali é o melhor lugar do sistema solar para se buscar vida. E, de fato, tem uma missão aqui da NASA sendo desenvolvida nesse momento, chamada a missão Clipper. Já tem os instrumentos sendo desenvolvidos para integração nessa missão, que vai ser lançada até o final da década, para orbitar essa Lua e coletar amostras e fazer caracterizações ali, buscando evidências da presença de vida, que é muito provável, né? Ali tem uma fonte abundante de água, fonte de energia causada pela geologia interna ali da Lua, que é promovida pelo impulso gravitacional que Júpiter exerce nessa Lua, e tem fontes de nutrientes, já foi detectado ali algumas moléculas orgânicas. Então tem os 3 ingredientes básicos para a vida. Então a gente acha que é uma questão de tempo até ser detectada a vida. De maneira semelhante, uma lua também bem parecida com esse modelo geológico é a lua Encélados de Saturno.
ela é uma lua muito menorzinha, né? Tem 500 quilômetros de diâmetro. Então, ela consegue ejetar essas plumas, né, esses criovulcões, por uma altitude muito maior. Então, isso facilita que outros orbitadores no futuro sejam desenvolvidos para coletar esse material e fazer mais análises também. Então, todo esse conhecimento, né, ele só foi possível através do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de sondas muito sofisticadas, né, e sistemas de comunicação com a Terra para enviar esses dados. E hoje em dia a gente tem muito conhecimento sobre o sistema solar e sobre o universo. E aí eu fico pensando, né, o que esses pensadores seminais, revolucionários na história da ciência, né, qual seria a reação deles se a gente pudesse trazê-los para a nossa realidade e eles serem, né, se depararem com esse tipo de conhecimento que a gente atingiu hoje? Se a gente parar para pensar, a cada dia, a gente está no ápice do volume de conhecimento da humanidade. Então, eu fico imaginando a reação deles vendo esses objetos, por exemplo, né? Essas estruturas, essas galáxias, essas imagens fantásticas, né? Essa beleza do cosmos sendo revelada praticamente a cada dia para a humanidade, né? Os dados da NASA são revelados, eles têm 24 horas para serem transmitidos para a sociedade e para que todos os cientistas do mundo inteiro possam formular suas teorias e expandir o conhecimento, né? Então, tem muita, mas muita beleza no universo para ser revelada pelas descobertas científicas, e então isso pode servir de muita inspiração para as novas gerações que estão vindo aí, e eu faria um desafio para esses grandes pensadores. Eu gostaria de ver, o desafio que eu faria é se eles conseguissem ver essas imagens e ter esse tipo de conhecimento e não chorar, né? Porque existe essa beleza inquestionável, né? Essa beleza orgânica sendo revelada a cada dia, né? Então eu imagino que muitos deles chorariam, né? Se deparariam com essa beleza infinita aí do cosmos, esperando para ser descoberta. E hoje em dia existe um hiato muito grande entre esse conhecimento que está sendo desenvolvido a cada dia na fronteira do conhecimento, né? E a população geral, né, o público geral, a sociedade como um todo, a ponto da gente pegar uma pessoa comum, né, um cidadão normal, que olha para o céu e, infelizmente, a grande maioria não consegue distinguir, por exemplo, planetas de estrelas. Então, de repente, está no céu estrelado e vê uma estrelinha um pouco mais avermelhada. Para uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento, de estuda, se dedica numa área muito interessante, fascinante também, que é a astronomia amadora, as pessoas que são autodidatas, né, que buscam conhecimento de maneira voluntária, constroem seus próprios telescópios para poderem fazer as observações e fazerem as suas autodescobertas, né, as descobertas por si só. É claro que não é nenhum conhecimento revolucionário, mas ele está construindo de maneira voluntária aquele conhecimento quando faz uma observação, uma observação do céu com um telescópio, por exemplo, ou mesmo olho nu, identificando as constelações, né? E apesar desse ato que existe, né, essa discrepância que existe entre a ciência e a sociedade, a humanidade ela está atualmente se preparando para uma missão tripulada para essa estrelinha vermelha, que é pouco conhecida pela população geral, né, para o planeta Marte, nas próximas décadas. Então, talvez a maior conquista de toda a história da humanidade ocorra no nosso tempo de vida, na nossa geração. Então, por vários motivos, nós somos uma geração privilegiada por poder, pelo menos, testemunhar essas grandes conquistas da humanidade, né? Então, eu tenho uma visão muito otimista do futuro da humanidade, né? Porque eu acho que a gente tem que ser. Eu não acredito no pessimismo. Eu acho que uma pessoa que se diz pessimista, ela só é menos otimista do que eu, né? Então, eu acho que isso é uma visão muito importante, né? Eu tenho essa visão muito otimista. Eu acho que existe muito mais benefício, muito mais coisas para serem acrescentadas na humanidade, apesar de todas as dificuldades, apesar de, né, a população estar aumentando, os recursos estão se esgotando, né? Apesar de todas essas dificuldades, eu acho que as dificuldades elas são impostas para a gente transpor essas dificuldades e aprender com isso no processo. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Nossos antepassados, eles souberam superar as limitações ambientais,
né, os desafios que lhe foram impostos, e é exatamente o motivo pelo qual eu estou conversando com vocês aqui hoje, né? Então, no sentido de diminuir, contribuir, pelo menos, para a diminuição desse ato que existe, eu, desde o começo, desde a minha graduação, eu me mantenho o máximo possível, na medida do possível, né, envolvido com estratégias de divulgação científica para levar esse tipo de conhecimento para a população em geral, com atenção especial para os alunos, né, de várias faixas etárias, várias escolas, né, e também eventos culturais, né, que a gente fez a Mostra Cosmos, né, em Marília, e na UEL também, em Londrina. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente na visão de um cientista, né, como eu, que está numa posição que transmite grande visibilidade. Esse tipo de atividade é uma atividade que eu sempre fiz, né? A diferença é que agora eu tenho um pouco mais de visibilidade, né, e uma certa vivência. Então, eu acho que eu tenho a responsabilidade de transmitir esse conhecimento como forma de retribuição a toda a confiança que foi depositada na minha formação, né? A maior parte com investimento público da sociedade, então eu tenho essa responsabilidade de devolver para a população, e é uma atividade que eu faço com prazer. Então, não é só pela questão da retribuição, eu gosto de fazer isso, né? Não é à toa que eu estou acordado aqui 5h30 da manhã, conversando com vocês, com todo o prazer. Então, em Marília, a gente tem esse Grupo Regional de Astronomia de Marília, o GRAMA, que a gente desenvolve esse tipo de atividade, e eu queria fazer um agradecimento especial aí aos professores da Diretoria de Ensino de Marília, o Maciel e o Claudemir, que fazem parte do GRAMA e sempre dão todo o apoio nas atividades que a gente propõe, né? Essa aqui é uma atividade que a gente fez no ano passado, chamada Yuri's Night, né, que é um evento global que acontece em torno do dia 12 de abril todo ano, em comemoração à chegada do homem no espaço, né, que aconteceu no dia 12 de abril de 1961, com o voo de Yuri Gagarin. Foi o primeiro ser humano no espaço. Então, já há algum tempo, há vários anos, existe esse movimento chamado Yuri's Night, que é uma celebração da chegada do homem no espaço. E a gente desenvolveu pela primeira vez em Marília um evento chamado A Cidade e as Estrelas, em referência a um romance do Arthur C. Clarke, belíssimo, e a gente fez, então, uma série de atividades ao ar livre, numa noite, numa praça pública em Marília, onde pela primeira vez eu tive essa oportunidade de fazer uma projeção da minha tela do computador, usando um planetário virtual, mostrando os objetos do céu no telão, ao vivo, para as pessoas, e apontando no céu onde estavam aqueles objetos. Então isso foi uma experiência fantástica, porque o que eles estavam vendo ali no telão, eu podia mostrar ao vivo, apontando com laser, né, os objetos celestes, e eles vendo ao ar livre, ao vivo. Então foi um negócio marcante, uma experiência marcante para mim, acredito que para muitas pessoas também. Além dessas palestras, né, a gente fez algumas palestras ali, aqui dá para ver até o Maciel aqui conversando com alguma pessoa. A gente faz exposições de astrofotografia, disponibiliza os telescópios dos membros do grupo para as pessoas, para o público em geral. A pessoa está passando ali, a gente faz uma divulgação para atrair essas pessoas, elas têm a possibilidade, muitas delas observam pelo telescópio pela primeira vez, então é uma experiência transformadora para essas pessoas. Eu gostaria de ter tido uma oportunidade assim, né? A primeira vez que eu observei pelo telescópio foi no primeiro ano de faculdade, onde eu observei o planeta Saturno, e aquilo foi uma experiência transformadora para mim, só reafirmou as minhas convicções, e eu gostaria de ter tido essa experiência o quanto antes. Por isso que eu faço o esforço, né, o máximo que eu posso para prover essas condições para a população em geral, e seria fantástico se a gente tivesse um apoio institucional ou governamental para que isso fosse cada vez mais acessível para toda a população. Então a gente pode ver algumas astrofotografias, que muitas delas tiradas pelos nossos próprios membros do GRAMA, né? E a gente também incentiva a doação de alimentos, as pessoas trazem alimentos. Isso aí foi uma inspiração de uma atividade que o pessoal lá do GEDAL de Londrina faz, o Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia, com o presidente Miguel lá, muito interessante. Então, a gente pede que a população traga 1 quilo de alimento, e a gente faz essa coleta e depois distribui para alguma instituição de caridade. Então, tem esse aspecto social também muito importante, muito interessante, que o nosso grupo contribui.
Mas esse tipo de atividade vem de longe na minha formação, né? Desde os tempos lá da graduação. Esse aqui é o Miguel, presidente do GEDAL. Esse aqui é o Rubens, colega meu, que ontem estava numa live, num evento na UTFPR, junto comigo, falando sobre as pesquisas dele na Antártica, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu aqui com o telescópio, a gente fazendo uma projeção do Sol para observar as manchas solares, né? Então, a gente arregaçando as mangas e fazendo as observações. E as atividades do GEDAL foram muito inspiradoras para mim e contribuiu para que eu mantivesse minhas convicções de seguir uma carreira em astrobiologia, né? Esse tipo de atividade, né, que a gente fazia de maneira totalmente voluntária começou a se tornar bem popular na universidade. A gente fazia as observações noturnas na praça, perto do restaurante universitário, então muitas pessoas passavam ali. A gente tinha uma parceria também com o Departamento de Ciências Exatas, do Centro de Ciências Exatas, né, Departamento de Física, a professora Ruth Helena Trevisan. A gente formou o Clube Astroel também, em paralelo com o GEDAL. Então a gente tinha muito apoio da universidade, até hoje. A universidade hoje tem o observatório, né, lá na UEL, e o professor Ferdinando lá é o coordenador, abraço para o Ferdinando, e sempre apoia as atividades de divulgação científica do GEDAL. Aqui a observação de eclipse lunar em 2004, a gente nunca teve tanta gente na observação ali, nas proximidades do restaurante universitário, com os telescópios que a gente tinha disponível na época, né? Muitos deles eram uma lunetinha que a gente comprava no supermercado, que estava em promoção na época. Aqui eram os computadores que a gente levava, imagina o trambolho, né? Toda essa parafernália que a gente levava para campo, né? No caso ali nas praças públicas, e atraía a atenção dos curiosos, mostrava os planetários virtuais, os softwares de astronomia e os objetos ao ar livre, né? E a gente fazia isso com o maior gosto, com uma motivação intrínseca mesmo, tendo o maior prazer de levar o conhecimento que nós mesmos estávamos construindo de maneira voluntária, né, para a população em geral. Então isso eu acho que tem um caráter especial aí no desenvolvimento da sociedade como um todo. E em 2004 a gente também fez um curso no Observatório Nacional, né, ele oferecia cursos gratuitos, né, de ensino à distância, e a gente reuniu esse material e resolveu dar um curso para professores. Então nós éramos graduandos em biologia, e mesmo assim a gente teve todo o apoio ali da universidade para ceder o espaço, para fazer divulgação e atrair esses professores, parecido com essa atividade que a gente está fazendo aqui com vocês, né, então os professores aprendendo astronomia, porque a gente sabe que a astronomia é um conhecimento que muitas vezes é exigido que se dê, né, na forma de conteúdo para os alunos, e pouca gente teve sequer contato com a astronomia. Isso é uma defasagem também em termos de conteúdo nos livros didáticos, que eu tenho me esforçado para tentar mudar, né, cada vez mais. Eu tive uma experiência no CEL também, na Fundação Centro de Estudos do Universo, que é um parque temático de ciências e principalmente astronomia, que fica em Brotas, no interior de São Paulo. Eles têm uma réplica de Stonehenge, né, num tamanho bastante significativo aqui, tem uma cúpula com um telescópio bem sofisticado, tem um planetário, né, tem auditório para palestras, tem uma réplica de um dinossauro, né, um alossauro, e o GeoShow, um show de geologia, cavernas e observatório. Então, eu recomendo, né, uma atividade didática para eles atendem escolas, da rede pública e particular, eles têm um hotel ali do lado. Eu não sei como é que está agora a atividade durante a pandemia, né? Deve estar com restrição, ou não sei se está ativo para receber visitas, mas eu recomendo fortemente, né, a hora que a gente tiver uma situação melhor, as pessoas procurarem cada vez mais saber sobre a Fundação CEL, que foi uma experiência transformadora na minha vida também. Eu atuei como planetarista, estagiário planetarista, né, no CEL. Tenho lembranças muito boas do pessoal, a gente conversa até hoje, né, tem um grupo no WhatsApp, né, o Johnny, né, o pessoal lá, o Thiago, o Ron, né, Daniel, muitas pessoas ali que contribuíram bastante, né, para o meu desenvolvimento profissional, né, e pessoal também, né, muitos ensinamentos fundamentais aí durante a minha carreira. E como eu falei, eu tenho, né, conversado com professores, né, e autores de livros didáticos também. Esse livro é um livro do sistema poliedro, né, escrito pelo professor Chesterton, que foi amigo meu no colegial, a gente se formou junto no colegial, e ele me deu um livro de presente chamado Astrobiologia, uma das primeiras menções do termo astrobiologia na literatura mundial.
E é um livro bastante especulativo, principalmente nos capítulos finais, mas foi o que introduziu essa coisa da astrobiologia, né? Então eu agradeço o professor Chesterton, né, por ter me dado esse livro de astrobiologia, né, que é uma relíquia, tenho guardado até hoje, e ele escreveu recentemente esse livro, esse material didático para o sistema poliedro, e me chamou para fazer uma parte, dar uma entrevista, né, nessa questão aí de origem da vida, de astrobiologia, né. Então foi muito, muito bacana esse convite, e, né, fica aí a dica desse material aí do professor Chesterton. De maneira semelhante, o professor Leandro Godoy, que foi meu veterano na biologia, na UEL, escreveu recentemente um livro didático chamado Ciências, Vida e Universo, focado aí para o ensino básico, né, e que traz muitas coisas legais. Eu falei dos exoplanetas, né, aqui tem nesse livro, né, na parte da estrutura do universo, algumas menções de alguns exoplanetas, então esse conhecimento já sendo traduzido aí, introduzido para o ensino básico. Eu acho que isso é fantástico, fundamental. Então eu tenho uma parte ali onde eu dei uma entrevista também, falando sobre astrobiologia e falando um pouquinho da minha atuação na NASA. E agora o novo desafio que eu estou trabalhando com o professor Leandro, e com o Gleiton lá de Londrina, a gente está com uma ideia de desenvolver uma atividade focada em astrobiologia para ser oferecida como uma proposta de ensino multidisciplinar. Como eu falei, a astrobiologia é um empreendimento científico multidisciplinar. Então, é o prato cheio para os professores trabalharem essas competências gerais da educação básica de maneira interdisciplinar, né, com várias disciplinas conversando entre si. Aqui tem uma lista das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, onde em azul está destacada o que a gente consegue atacar, assim, sem muito esforço, trabalhando os conceitos da astrobiologia na sala de aula, né? Por exemplo, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, né? Exercitar a curiosidade intelectual, utilizar diferentes linguagens, né, matemática e científica para se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, reflexiva e ética. Então, essas competências em azul, né, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, a astronomia, ela é conhecida como uma experiência que traz muita humildade e caráter na formação das pessoas. Então, né, pelo conhecimento da vastidão do cosmos, da nossa pequenez, né, como eu falei anteriormente, isso pode ser utilizado para o desenvolvimento das chamadas soft skills, né, das competências globais aí, que são cada vez mais demandadas, né, no mundo, no ambiente empreendedor, nas diferentes profissões, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado através da astrobiologia. Então, a gente está desenvolvendo um material, inicialmente a proposta era para ser um material semipresencial, mas agora com a pandemia a gente está rediscutindo isso daí, então a gente está elaborando esse material para ser trabalhado, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e para que o professor, no ensino básico, né, o professor não especialista, consiga ter acesso a esse tipo de conhecimento de uma maneira muito apropriada, né, uma linguagem que possa ser traduzida para os aluninhos ali, introduzindo esses conceitos, introduzindo essa visão geral do universo, né, e da nossa realidade. Então, provavelmente no ano que vem a gente vai ter novidades sobre esse projeto aí. E aqui eu só queria mostrar... geralmente eu falo desse concurso da NASA sobre assentamentos espaciais, a gente já está caminhando para o final da minha apresentação, que é um concurso da NASA que acontece todo ano sobre como os alunos, né, como os alunos de até 18 anos imaginam que serão as estações espaciais futuristas, né, como serão essas habitações humanas no espaço, que é uma realidade cada vez mais presente. A gente está vendo aí os grandes desenvolvimentos das indústrias de exploração espacial, como SpaceX, a Boeing, Lockheed Martin, agora o Jeff Bezos, presidente da Amazon, com a sua Blue Origin. Então tem vários players, né, vários empreendedores do setor privado aí desenvolvendo essas tecnologias. Então tem muita coisa para acontecer no futuro. Eu acho que existem muitos motivos para a gente se sentir entusiasmado e animado com todas as realizações da humanidade que estão se apresentando para a gente aí no futuro próximo, né, e a longo prazo também. Então esse concurso ele visa estimular
a criatividade dos jovens, dos alunos, do mundo inteiro, ele é aberto para o mundo inteiro. Até o ano passado, ele não tinha taxa de inscrição, era totalmente gratuito, mas começou a aumentar muito o volume de trabalhos, então, e também mudou a gestão. A gestão agora está sendo feita com a National Space Society, aqui dos Estados Unidos, então agora tem uma taxa de $12, né, para cada inscrição desses trabalhos, e esses trabalhos são basicamente desenhos, na maioria dos casos, mas o grande vencedor costuma ser os projetos, né, os projetos que, além do desenho, trazem informações mais detalhadas sobre essas estações, esses assentamentos espaciais. E o grande vencedor leva um prêmio no valor de $5.000, né, que pode ser usado para uma viagem. Eles são convidados para apresentar numa conferência da National Space Society, né, o trabalho que foi desenvolvido, e esse valor ele pode ser utilizado para custear as despesas da viagem. Mas todos os participantes são convidados, né, se puderem arcar com os próprios custos. Então é uma oportunidade muito bacana para os alunos. Aqui está o site, né? Eu posso pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo depois que ficar disponível, mas esse é o site para acessar a página desse concurso. As inscrições abrem em dezembro e os trabalhos têm que ser enviados até o dia 15 de fevereiro. E ali nessa página você pode encontrar várias informações úteis para o concurso, e os vencedores de cada ano desde 94, então o concurso existe há muito tempo já. Né, eu acho fantástico, né, essa oportunidade. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu era aluno, então eu sempre, né, procuro fazer a divulgação desse concurso no Brasil. Então aqui está o certificado de participação. Mesmo que você não venha ganhar em nenhuma categoria lá do concurso, você recebe um certificado de participação, e você pode acumular esses certificados, né, se você começar desde das séries anteriores aí no ensino básico. Você consegue a cada ano ter um certificado de participação, né, e melhorar a sua participação ao longo dos anos. Esse aqui foi um desenho que a minha filha, Amanda Rosin Lima, fez. Então ela tem 6 anos, ela está na primeira série, não existe data inferior, idade inferior, né. Esse aqui eu mostrei alguns desenhos de estações espaciais para ela e ela bolou esse desenho, né. Então isso é uma forma de estimular a criatividade dos alunos e colocar eles em contato com esse mundo fantástico e fascinante das descobertas científicas. Eu vou estar falando em mais detalhes sobre esse concurso numa live lá do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, nesse sábado, às 15 horas, no horário de Brasília, né? Então vai ser 11 horas para mim aqui. Então eu vou falar especificamente sobre esse concurso. Então quem quiser saber mais informações, está aqui o endereço dessa live, né? Eu acho que é uma oportunidade fantástica. Todos os professores estão convidados para saber mais sobre esse concurso e oferecer essa oportunidade para os seus alunos, né, e mantê-los interessados e entusiasmados pelas descobertas científicas, pela essa coisa da exploração espacial. Então eu falei bastante, né, eu tinha programado para 40 minutos, mas passou bastante o assunto. Se deixar, né, o dia está só começando para mim aqui, mas eu fico o dia inteiro. Então, perguntas podem enviar, se não der tempo da gente comentar a sua pergunta ao longo dessa live, eu deixo aqui o meu e-mail para vocês me enviarem as perguntas, as dúvidas, e vocês podem me achar nas redes sociais também, buscando pelo meu nome. Então, eu queria fazer mais uma vez um agradecimento pela oportunidade de conversar com tantos professores, né? Eu imagino que a audiência aí tá bem legal, né? Esse público fantástico. Vocês, como eu falei no começo, têm um profundo respeito e carinho por cada um dos professores que estão assistindo a essa live. Então, fica aqui a minha gratidão, a minha retribuição, né? E vou continuar fazendo isso, né, por motivação intrínseca, é uma atividade extremamente prazerosa. Nós somos parceiros, nós estamos juntos nesse desafio de educar as novas gerações. Então, muito obrigado, eu me coloco à disposição para perguntas agora. Obrigado. Oi, Ivan. Bastante elogio aqui no chat, né? Na verdade, o que mais teve foi elogio, muita gente falando que você podia fazer um curso para a gente, né? Para depois a gente começar com os alunos também, né? Então, para nossa formação, né, com a gente, para a gente fazer com eles também. Mas aí aqui a gente tem algumas perguntas, tá? Algumas chegaram pelo WhatsApp, outras chegaram por aqui, né? A Priscila colocou assim, ó. Doutor Ivan,
quando você coloca sobre vida além da Terra, quais tipos de vida você acredita encontrar? E você acredita que, a vida no planeta possa ter ocorrido da evolução e dos outros planetas? Tá, quando a gente fala em busca de vida em outros planetas, a gente está falando da vida como a gente conhece aqui na Terra, né? Existem outras possibilidades teóricas que são conhecidas como bioquímicas alternativas, que seria vida baseada em outro solvente que não a água, em outro composto, em outro polímero que não cadeias de carbono. Isso são possibilidades, né? Mas permanece no campo da teoria até que se consiga demonstrar isso ou observar algum tipo dessa vida. A gente sabe que a água é uma das substâncias mais comuns do universo, mais abundantes, e ela é formada por dois elementos também muito abundantes, o hidrogênio e o oxigênio, né? Então a gente sabe que tem muito o elemento, né, hidrogênio e oxigênio no universo, e muita substância, água, né? Encontrado, como eu mostrei, né, só naquela Lua Europa pode ter até 3 vezes mais do que toda a água do nosso planeta. Então, por uma questão de abundância e de versatilidade também, a água ela é líquida na pressão de 1 atm, né, desde 0 a 100 graus, né, uma faixa muito grande de temperatura, onde ela é líquida e permite a ocorrência de reações bioquímicas, né? E o carbono, de maneira semelhante, ele é muito abundante no universo, ele é muito versátil, ele faz ligações com... ele é tetravalente, então ele pode perder ou ganhar 4 elétrons, fazendo uma infinidade de reações e consegue fazer cadeias carbônicas também. Então, por uma questão de abundância e de versatilidade, tanto a água quanto o carbono, eles, muito provavelmente, a vida baseada em água e carbono é predominante no universo. E é a única que a gente conhece também, então a gente só pode procurar o que a gente conhece. Então, e com certeza, a vida, ela pode sim ter surgido em outros planetas, e existe também uma hipótese chamada de panspermia, que inclusive é abordada nos conteúdos aí do ensino básico, né, como uma hipótese para a vida ter chegado aqui no planeta, né, possivelmente vindo de Marte. Eu falei para vocês que o planeta Marte, no primeiro bilhão de anos, ele foi habitável, né, reuniu condições para a vida, e a gente tem meteoritos de Marte aqui na superfície da Terra que chegaram de maneira natural, então a gente sabe que esse processo de transferência de material é real, e se esse material tinha vida e a vida sobreviveu, então é possível, né, existem vários experimentos demonstrando que alguns micro-organismos poderiam sobreviver a um processo natural. Então é possível, a gente não sabe se aconteceu, então é bem provável, inclusive. E também, né, a gente assume que se a vida surgiu na Terra, ela pode surgir em outros planetas que reúnem condições semelhantes também. Patrick, nosso Patrick aqui da diretoria de ensino, ele perguntou o seguinte: professor, doutor, qual a teoria dentro da astrobiologia sobre o surgimento da vida na Terra? Então, qual é a mais aceita, né? Ou como é que está... Sim, a gente, dentro da astrobiologia, tem uma área que é a química pré-biótica, né? Existem pesquisadores aqui mesmo no Vale do Silício, a gente faz parte de um grupo aqui também sobre a origem da vida, tentando explicar, né, ou demonstrar os processos que podem ter contribuído para a evolução dos primeiros seres vivos, né? A passagem do orgânico pro biótico, né? Então, essa hipótese, né, é o que a gente considera, mas é uma hipótese em elaboração, não existe nada constatado, né? A origem da vida é um fenômeno que ela nunca vai poder ser descoberta como que aconteceu exatamente. Ela vai ter que ser reinventada em laboratório, né, em algum momento. E a gente tem feito avanços, né, a gente, pessoalmente não, mas a comunidade científica tem feito avanços nessa linha, nessa área de pesquisa aí da origem da vida, né. Em 2013, o pesquisador Craig Venter, ele sintetizou um genoma completo de uma bactéria, a Mycobacterium, e aí pegou uma bactéria, tirou o genoma original dela e colocou o sintético, e ela funcionou perfeitamente. E tem muitos avanços também na elaboração de vesículas lipídicas com uma certa organização interna, né? Então os avanços estão sendo feitos também em termos da manutenção dessa organização interna. Em algum momento isso vai acontecer, e aí vai ser assim, uma explosão aí de potencialidades de performance de sistemas biológicos, né? Mas não existe nada demonstrado em termos de constatado, assim, estabelecido fenômenos de origem da vida. Mas isso é o que a NASA segue. O Fábio está perguntando o seguinte: doutor Ivan, nenhuma sonda espacial pousou no solo de Júpiter. Carl Sagan acreditava que existia uma civilização muito inteligente nesse planeta. Qual a sua opinião a respeito?
Eu acho que ele faz uma pergunta, né? Se Carl Sagan acreditava que existia uma civilização muito inteligente nesse planeta. Eu acho que não. Na verdade, com o aumento do nosso conhecimento sobre os objetos celestes do sistema solar, a gente teve várias decepções, né, ao longo dessas descobertas. Por exemplo, em Marte, né, as primeiras sondas que foram para Marte na década de 60, ali, 70, revelaram uma paisagem desértica, né? Então não tem árvores, não tem os canais, famosos canais marcianos. E da mesma forma Júpiter, né? Júpiter é um planeta extremo, com uma gravidade muito elevada, uma massa muito grande. Então ele é um planeta gasoso, formado predominantemente por gases, né? Não tem, com o conhecimento que a gente tem hoje, é possível afirmar que não existe nenhum indício, nenhuma possibilidade de uma civilização em Júpiter, né? Quando a gente fala busca de vida, a gente concentra esforços em micro-organismos, que a gente sabe que é muito abundante aqui na Terra e a gente acha que é abundante também no cosmos. Formas de vidas mais complexas, como, né, os organismos multicelulares, vertebrados, né, e seres autoconscientes, a gente sabe que a probabilidade é muito menor. Não é impossível, né? Eu sou biólogo, né, esperançoso aí de, no futuro, vir a fazer contato com uma civilização extraterrestre. Eu acho que existe algumas na Via Láctea, né, mas isso permanece no campo da especulação até o momento. Eu tenho aqui no WhatsApp também uma pergunta assim, ó. Sabendo que a Lua Europa contém uma quantidade significativa de água no estado sólido, quais as outras substâncias químicas que puderam perceber ou encontrar nesse satélite natural? Foi a Ana Paula, PCNP de Química lá de Marília. Olha que legal, Ana Paula. Obrigado. Eu perdi o começo da pergunta. Você pode repetir? Sabendo que a Lua Europa contém uma quantidade significativa de água no seu estado sólido, quais as substâncias químicas que puderam perceber ou encontrar nesse satélite natural? Sim, foram moléculas orgânicas, né? Moléculas orgânicas, então, compostos de carbono, né? Que, teoricamente, podem ser utilizados por algumas formas de vida aqui na Terra, né? Então, isso é muito interessante do ponto de vista astrobiológico, né? É um hot topic, né? É um local muito importante do ponto de vista da astrobiologia. Como eu falei, né? Tem água líquida, tem fonte de energia e fonte de nutrientes, os 3 requisitos básicos para qualquer sistema vivo. Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Elaine Menezes, o senhor sabe de aplicativos que poderíamos baixar no celular para podermos trabalhar com astronomia com os alunos? Sim, tem alguns softwares de astronomia, até inclusive alguns deles gratuitos, né? Tanto para Android quanto para iOS, né? Para iPhone ou para as outras plataformas. Eu tenho um iPhone, né? Então eu conheço o Starwalk, né? Eu acho que o Starwalk ele é gratuito. E recentemente eu instalei um outro aqui que foi muito interessante. Deixa eu só lembrar o nome dele, que ele fornece também a visualização das constelações. Então Skyview. Então Skyview também para iPhone, né? Mas tem vários softwares, inclusive isso é muito interessante, né? A gente está cada vez mais atualizado com essas novas ferramentas, porque os alunos estão ligados, né, nesse mundo digital, e a gente tem que fazer um esforço para acompanhá-los, né, e aproveitar essas ferramentas que tem disponíveis aí, e trabalhar esses conteúdos utilizando essas metodologias ativas, né, de ensino. O Lucas, primeiro, ele dá os parabéns, né? E aí depois ele fala o que tem de avanço sobre as descobertas de exoplanetas em zonas habitáveis e comprovações visuais da existência deles. Olha, está avançando muito, Lucas. Obrigado. O Lucas Gibin, ele é um artista londrinense que fez uma exposição, a gente organizou uma exposição sobre o meteorito Marília, o meteorito que caiu em Marília em 71. A gente fez uma exposição lá no Teatro Municipal das obras do Lucas, no ano passado, né, no dia 5 de outubro. Então, parabéns aí por estar acompanhando. O Lucas, então, ele pergunta, né, sobre os avanços dos exoplanetas. As pesquisas
dos exoplanetas. Então tem avançado bastante. Recentemente eu vi agora o telescópio espacial Kepler, que eu mencionei para vocês na apresentação, ele foi desativado, né? Ele deu alguns problemas, ele ultrapassou, né, os objetivos da missão, mas ele gerou uma quantidade de dados muito grandes. E esses dados são constantemente reanalisados, e recentemente, através do emprego de inteligência artificial, foram descobertos 50 novos exoplanetas. Então é uma pesquisa que não para, né? Novos telescópios estão sendo projetados e novos instrumentos estão sendo projetados para serem instalados em telescópios em terra, no mundo todo, para que essas descobertas só aumentem, né? Então, só identificando novos alvos aí para investigação. Então, é um campo de descobertas fantástico e muito promissor para essa área. O professor Mário, ele está perguntando o seguinte: para um astronauta poder ir em missão à Lua, que testes biológicos eles devem ser submetidos? Você sabe? Olha, eu não sei exatamente, né, especificamente, mas o que eu posso falar é que os astronautas, eles têm todo um treinamento, né, eles têm uma escola de astronautas, um curso de 2 anos, desenvolvidos aqui na NASA, né. A NASA, obviamente, né, um astronauta americano, ele tem que ser cidadão americano, né, o astronauta Marcos Pontes treinou aqui por um acordo que a Agência Espacial Brasileira fez com os Estados Unidos, então ele treinou, apesar de ser brasileiro, né, ele não era americano, ele treinou junto com os americanos por causa desse acordo. Mas a primeira coisa, né, a NASA está cada vez mais com novas turmas aí de astronautas por causa desse movimento que está vindo aí de missões tripuladas do espaço profundo, para a Lua e para Marte, né? Então, os testes que eles têm que fazer são os testes biomédicos corriqueiros, né? De acompanhamento, monitoramento da saúde ali. Muitas pessoas não têm algumas restrições, né, metabólicas, né, que impedem que exerça a profissão de astronauta, né? Mas eu não saberia dizer especificamente, mas tem todo um acompanhamento aí, um monitoramento de profissionais da saúde. Eu tenho uma pergunta minha, eu estou lendo a deles aqui, eu já vou colocar também, tem o Claudemir que quer fazer algumas perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua missão na Eurocrops, né? Eu andei lendo por esses dias, né? E achei muito legal, muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dela. Tá, essa missão foi, né, uma oportunidade muito legal que eu tive de atuar como microbiologista nessa missão espacial, né? Nunca imaginei que eu poderia realizar experimentos no laboratório, colocar eles numa cápsula, num satélite que ia ficar orbitando a Terra, né? Dando 16 voltas por dia em torno da Terra, né? É uma missão desenhada para testar a performance de micro-organismos em 3 níveis de gravidade. Então, é um satélite, ele está em órbita em torno da Terra e ele pode girar em torno de si mesmo. Ele é um cilindro, e se você controlar a rotação em torno dele mesmo, você consegue, por força centrífuga, mimetizar o nível de gravidade presente na Lua e em Marte. Então, além da microgravidade, a gente está fazendo experimento em gravidade lunar e marciana, e temos os nossos controles internos. Então, 4 níveis de gravidade, a gente fazendo transformação genética, né, produzindo organismos geneticamente modificados no espaço pela primeira vez, testando produção de proteínas, crescimento de bacilos baseado em lisado celular de cianobactérias. Então, é um experimento bastante simples, né, assim, do ponto de vista científico, né? É bem simples, mas as respostas que eles estão gerando vai ser fundamental para exploração humana do espaço, porque esses processos biológicos eles poderão ser utilizados em sistemas de suporte à vida, nos sistemas biológicos que serão utilizados no futuro, daqui 10, 20 anos. Então, a gente está resolvendo um problema que nem existe ainda, mas a gente sabe que vai existir mais para frente. Então, é muito legal. Não, eu achei fantástico. Eu estava lendo lá, eu achei muito legal mesmo. O Valmir, ele perguntou o seguinte: gostaria de saber se existem pesquisas com novos combustíveis para a nave, além do H2. Existe, sim, existe. Eu não sou especialista nessa área de propelentes, né, mas existe uma grande variedade de propelentes que são recomendados para diferentes configurações do foguete, né, e tem muita pesquisa sendo desenvolvida, né, para tentar diminuir, por exemplo, o tempo de viagem daqui para Marte, que atualmente está em torno de 7 meses para uma missão não tripulada, onde você pode conferir um empuxo, né, uma força muito maior do que uma missão tripulada, onde tem pessoas ali, né, é um corpo com fluidos, né,
Você não pode ter um empuxo muito forte, uma aceleração muito forte. Então, para uma sonda não tripulada, em torno de 7 meses. Uma missão tripulada, né, você não poderia ter um empuxo muito forte, duraria mais. Então, essas tecnologias elas vão diminuir esse tempo de viagem, né? Alguns especialistas falam aí para 5, 6 meses uma missão tripulada. Mas eu não saberia dizer exatamente quais são essas tecnologias, mas tem muita coisa sendo desenvolvida nessa área. A gente tem várias outras perguntas, mas eu gostaria que o PCNP de Marília, o Claudemir, ele falasse um pouquinho. Ele tem, acho que, algumas perguntas dele, né? Deixa eu colocar ele aqui. Bom dia, doutor Ivan. Bom dia, Claudemir. Eu quero novamente agradecer, em nome da Diretoria de Ensino de Marília, da Diretoria de Ensino de Pirassununga, do Grama, da Bramon, dos professores, dos nossos alunos. Para nós é uma honra e um prazer conversar novamente com o senhor. Desculpe. E acabou virando um presente para a gente também, que hoje é o Dia do Biólogo. Exatamente. Embora a gente tenha aqui nessa live professores de todas as áreas, aluno, astrônomo amador, desculpa novamente. O senhor é uma pessoa extremamente ocupada, mas sempre arruma tempo para divulgar, para incentivar e fomentar a ciência. Palestra, lembro de uma palestra que o senhor fez, uma live que o senhor fez com os alunos do Benito Martinelli, o senhor estava aí nos Estados Unidos, foi assim um negócio que mexeu muito com os alunos, com os professores. Agora, fazer um depoimento pessoal também. O senhor é uma inspiração tanto para o professor quanto para os alunos. Minha filha, o sonho dela era conversar com o senhor. O dia que eu te apresentei para ela, ela ficou tão emocionada que não conseguia falar. E, resumindo, o senhor falou várias vezes na live a respeito da divulgação, da importância da ciência, tudo. E a minha pergunta, não é bem uma pergunta, eu queria que o senhor fizesse um resumo, por exemplo, baseado nos grandes divulgadores da ciência, o senhor Neil deGrasse Tyson, o Carl Sagan, o Stephen Hawking, como que o professor, de uma maneira prática, na sala de aula, como que o professor pode usar a inspiração de vocês para estimular os nossos alunos a fazer pesquisa científica, fazer iniciação científica e direcionar essa molecada para uma investigação científica mesmo e para pesquisa, para desenvolvimento, mesmo que seja no ensino fundamental e no ensino médio, de uma maneira não tão avançada como na universidade, mas o caminho para que eles comecem a seguir o caminho. Como que o professor pode fazer esse trabalho de uma maneira assim mais prática? Olha, Claudemir, para responder essa pergunta, eu preciso falar que o professor, né, na verdade, o sistema educacional ele vive um desafio muito grande hoje em dia, né? A educação, ela se vê deparada com esse desafio muito grande, que é competir com tanta informação que está disponível e acessível pelos alunos. Então, é difícil para os professores mostrarem que o conhecimento é valioso e vale a pena, com tanta informação, né, 95, sei lá quantos por cento, é informação que não vai trazer benefício nenhum para as pessoas, para os alunos, eles ficam, né, muito distraídos com coisas que, né, não vão levar a um crescimento, né, então é muito difícil competir com tudo isso. Então eu acho, na minha visão, que os professores, eles têm que trabalhar em conjunto com as escolas, né, eles têm que ter a liberdade de propor atividades que terão um impacto maior na vida dos alunos. A gente sabe que os professores eles são cobrados para transmitir o conteúdo, para dar conta da matéria, né? Porque isso é cobrado, né, dos professores da escola, mas eu acho que a gente precisaria rever esse sistema, né? Para que o conhecimento tivesse um impacto maior na vida dos alunos e para que eles se sentissem estimulados a buscar o conhecimento por si próprios, né? Isso geraria um sistema, né, mais sustentável de aperfeiçoamento
da educação, né? Então, atividades mais práticas. Por exemplo, essas atividades que a gente organiza com o Grama, de observação do céu. Isso é uma coisa fascinante, que desperta o interesse dos alunos, e a partir dos próprios questionamentos deles, esses conteúdos podem ser trabalhados em sala de aula. Porque aí, quando o aluno ele identifica um questionamento dele, quando o professor dá liberdade do aluno explorar um questionamento dele, ele vê aquilo como uma própria construção, né? Então, ele dá muito mais valor do que aquilo, do que ele sempre ouvir alguém dando conhecimento que ele não vê sentido naquilo. O aluno ele precisa ver sentido. Então, o professor ele precisa ser muito perspicaz para perceber essas indagações dos alunos. Eu sei que é muito difícil, né, isso que eu estou falando, mas é o ideal, é o que a gente tem que sempre buscar, né? Você fazer com que o seu conhecimento faça sentido para os alunos e que eles tenham essa motivação de construir o próprio conhecimento, né? E eu acho que isso tem que ser seminal, porque uma vez que o aluno passa por uma experiência desse tipo, ele vai querer mais, ele vai sempre querer mais, ele vai saber que ele conseguiu construir um conhecimento através de um próprio questionamento, que esse é o processo, né, do saber, das descobertas científicas. Então, eu acho que esse é o desafio. O professor ele tem que ter liberdade para trabalhar com os alunos de maneira mais prática, de maneira mais impactante, e a escola, né, ela tem que viabilizar esse tipo de atividade e poder transformar, né, em métricas, né, os conhecimentos adquiridos nesse formato, né, no que é cobrado, né, pelas instituições de ensino, né, pelas instâncias superiores de ensino. Então, eu acho que esse é o desafio. Na minha visão, é um caminho muito mais poderoso, né, de conhecimento, e, né, eu estou à disposição para colaborar nessas novas perspectivas aí. A educação é um sistema que não muda há várias décadas aí, né, um sistema bastante que permanece aí, e a gente tem que aproveitar essas novas ferramentas. Hoje em dia, existem muitos jogos, né, eletrônicos, é uma coisa que atrai muita atenção dos alunos. Então eu imagino, né, eu vislumbro uma realidade onde, né, os alunos eles passam muito tempo jogando, né? Se você deixar um adolescente aí no videogame, ele vai ficar o dia inteiro, né? Final de semana é um desafio para tirar ele do videogame. Então por que esses desenvolvedores de jogos não desenvolvem jogos que sejam atrativos, né, visualmente falando, de trilha sonora, que tenham conteúdos educacionais, né? Então eu vislumbro uma realidade onde as crianças vão se tornar viciadas, digamos assim, em jogos educativos, né? Eu acho que existe um campo gigantesco aí de desenvolvimento, né, dessas metodologias ativas, como a gamificação, né, para que esse conhecimento, né, o processo de aprendizagem seja cada vez mais efetivo numa sociedade que necessita cada vez mais desse tipo de letramento científico da sociedade. E a melhor maneira de mudar o futuro é a gente agindo agora, nas novas gerações que estão vindo, e atuando em várias frentes também, né? Por exemplo, essa atividade com vocês aí, dos professores, né? A gente vive um momento crítico aí na sociedade do mundo inteiro, né? Desse distanciamento que eu falei, e eu me coloco à disposição para colaborar com vocês aí nessas iniciativas, nesses esforços que virão aí no futuro. Obrigado pela pergunta, professor Claudemir. Um abraço aí. Eu que agradeço. É sempre uma honra e um prazer conversar com você. A gente te admira demais. Muito obrigado, doutor Ivan. Tá joia. Obrigado. Bom dia aí. Doutor Ivan, aqui tem um recado, né, do Fábio Garcia, que ele disse que o seu professor Edu mandou um abração para você também. Olha, o professor Edu, pois é, eu lembro com muito carinho do professor Edu. A gente faz tempo que a gente não se fala, não vejo o professor Edu, mas eu queria falar para ele, se ele estiver ouvindo, que eu adorava o jeito que ele dava aula de física. Ele se empolgava tanto com os conteúdos que a física foi o jeito que eu descobri que eu era capaz de fazer cálculo, né? Porque aqueles problemas que ele resolvia de maneira tão empolgada, né, fez sentido para mim. Aqueles problemas que você resolvia um problema físico, né, de cinemática, de acústica, ótica. Eu adorava aqueles conteúdos. E eu adorava ver o jeito que o professor Edu ele transmitia esses conhecimentos. Então, um grande abraço, Edu. Se tiver a oportunidade de encontrá-lo em Marília nas minhas próximas viagens, vai ser um prazer.
O Flávio Regato, ele disse o seguinte: doutor Ivan, a ficção e a ciência praticadas atualmente estão distantes uma da outra, e a criogenia de seres humanos já é possível de uma forma, assim, pensando para viagens estelares e tudo mais? Olha, a ficção científica, ela trabalha muito com a imaginação, né? E a imaginação é o que puxa o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, a ficção científica, ela sempre vai estar à frente da ciência. Muita coisa hoje que a gente tem como tecnologia era ficção científica há algumas gerações, algumas décadas atrás, muita coisa. Mas a ficção científica está sempre um passo além, né? Em termos especificamente da criogenia, existem desenvolvimentos sendo realizados, né? Semana passada, 2 semanas atrás, eu participei de uma reunião virtual com um pesquisador da Universidade de Wisconsin, que ele trabalha justamente com isso, com mecanismos crioprotetores de células, né? Muito, muito interessante. Hibernação, né? Hibernação, que tem a ver com criogenia também, de preservação por longo prazo, né? E tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas, né, nessa questão. Eu acho que algum dia poderá ser desenvolvida uma tecnologia aí, pelo menos para reduzir a taxa metabólica e estender as viagens, né, viabilizar de uma maneira melhor viagens de longa duração. Então tem pesquisa sendo desenvolvida assim nessa área. Nosso horário já deu mais ou menos, mas eu vou fazer só mais uma pergunta, tá? Aí a gente vai para as considerações finais. Eu estou deixando anotada todas as perguntas aqui, aí depois eu envio, né, para o senhor, se o senhor quiser às vezes responder alguma coisa, fazer, né, um documentinho de Word, alguma coisa, eu mando para eles depois. Então, a Priscila Cardoso, ela perguntou o seguinte: que telescópio você aconselharia para as aulas práticas em escola, que seria assim já o suficiente, já seria bom para a gente utilizar na escola? Olha, em termos de acessibilidade, né, qualquer luneta que a gente encontra, né, em shopping, até em supermercado, né, já permite você visualizar, por exemplo, os anéis de Saturno, né, as luas de Júpiter, que é uma coisa muito legal você saber que estão lá mesmo, né, acontecendo, existe um cosmos acontecendo lá fora, mas é claro que vai ser bem reduzido, você também não pode cair na armadilha de prometer uma experiência impactante assim, para o aluno, porque ele está acostumado a ver aquelas imagens belíssimas e não é aquilo que ele vai ver no telescópio. Eu acho que o que tem que ser trabalhado é a questão da realidade, né? Da realidade, assim, do que está acontecendo nesse momento lá fora no universo. Uma lunetinha comum de 60 milímetros de abertura, uma lente, né, um refrator, uma lente de 60 milímetros de abertura, que é a mais comum, ela já permite, já tem um aumento 2 vezes maior do que a luneta que o Galileu usou para fazer as suas descobertas, né, das luas de Júpiter, né, das crateras da Lua. Você aponta essa lunetinha aí de 60 milímetros para a Lua, você já consegue ver as crateras, né, isso é muito legal. Então é muito bom para observar os astros do Sistema Solar, a Lua principalmente, as luas de Júpiter, né, o planeta Júpiter e os anéis de Saturno. Então é fantástico, e não está muito caro, né, não tem ideia de preço, mas não é uma coisa inacessível. E é um instrumento, eu acho que da mesma maneira que as escolas têm microscópios, né, as escolas gostam de falar, nossa, nós temos nosso laboratório com os microscópios. Por que não compra um telescópio também? O telescópio é mais barato que o microscópio. Compra o telescópio e realiza as atividades. A gente sabe de todo o problema logístico, né, dos alunos irem à noite na escola, por exemplo, né, de segurança e tal. Mas é uma coisa a se pensar, né, de investir nessa questão da admiração das crianças, né? Então, é uma coisa bastante acessível que já permite bastante visualização ali e um primeiro contato dos alunos com essa questão da observação prática do céu. Eu queria agradecer, né? Eu vou passar a palavra, deixa eu ver se a Fernanda está aí. Se alguém gostaria de falar, a Catarina gostaria de falar alguma coisa, eu vou falar assim por mim. Eu fiquei assim, extremamente honrada em te ouvir, achei muito legal, tá? Eu, assim, amo essa parte de astronomia, eu sou PCNP de Física, era professora até uma semana antes da pandemia, e poderia pegar essa live tranquilamente e passar para os meus alunos, que ajudaria muito,
perfeita, muito bom, muito obrigada, viu? Fica à vontade para passar a live, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, é uma honra para mim também, igualmente, viu, Gisele? Ivan, o que dizer? Viajei, e assim como acho que os demais colegas, professores, provocou essa alegria de viajarmos do micro para o macro. Foi fantástico. Nossa, muito obrigada. Obrigado, Catarina. A Catarina está sempre no apoio ali em Pirassununga, né? Eu conheci a Catarina já há alguns anos e a gente sempre em contato ali, desenvolvendo as atividades em Pirassununga. Então, obrigado pelo convite, Catarina. Parabéns aos professores aí da Diretoria de Ensino de Pirassununga. Prazer conhecer o diretor aí, Fábio, dirigente. Um grande abraço, pessoal da Diretoria de Ensino de Marília também, os professores Claudemir e o Maciel, e agradecer a Ana Luísa também, a dirigente lá de Marília. Então, muito obrigado a todos. A PCNP Fernanda também, que apareceu aí. Muito obrigado, viu, pessoal? É uma honra para mim, eu falo com toda a humildade do mundo e carinho, né, por todos vocês, essa classe de educadores, né, que a gente tem, que a gente sabe que os professores fazem das tripas corações para dar conta do recado e enfrentar os desafios do dia a dia. Então, vocês estão de parabéns, têm todo o meu respeito e meu carinho. Muito obrigado. Doutor Ivan, gostaria de fazer uma breve colocação aqui. As nossas demandas enquanto dirigentes estão surreais nos dias de hoje, sabe? Imagino. Eu estava na live com algumas outras demandas e eu até falei assim, eu vou precisar sair, mas eu não consegui. A primeira fala do senhor foi, né, uma das primeiras falas foi a emoção que as pessoas têm quando começam a tentar descobrir o que se tem, né, no nosso universo, a grandiosidade que se é. E quando o senhor nos trouxe isso, o senhor se emocionou, eu percebi isso. Então, quando as pessoas veem e vivem com amor aquilo que faz, é motivador. E aí eu fiquei encantado. E a gente começa a surgirem questionamentos na nossa cabeça e a gente vai até associando a ficção científica, né? Que a gente costuma assistir. Mas será que isso é possível? Será que isso não é? Então foi fantástico. Olha, estou honrado de ter, né, te conhecido e poder ter ouvido você nesse momento. E eu gostaria de dizer uma coisa. Eu também tenho uma filha de 13 anos que tem o sonho de ser cientista da NASA. E ela diz assim, pai, mas eu acho que isso não vai dar. Pai, mas eu acho que não vai dar. Pai, mas... E ela estuda muito e gosta. Então, eu gostaria que o senhor dissesse uma pequena mensagem para esses alunos que sonham, né? E acham que está tão distante esse sonho que não vai ser possível chegar. Que o senhor é a prova disso. O senhor está aí, dando exemplo de vida e nos representando muito bem, né, fazendo coisas incríveis e motivando cada vez mais. Então, eu gostaria que o senhor dissesse uma palavra para esses nossos alunos, aqueles nossos alunos lá, que às vezes acham assim, eu nunca vou conseguir, né? Para mim vai ser só aquele que está na televisão, né? Que é possível sim ele chegar lá. Muito bem, eu diria o seguinte, né, para esses alunos, né? Eu já estive no lugar de vocês, de achar que não era possível, né? Eu não ousava nem sonhar. Claro que a admiração sempre existe, né? A NASA, quem nunca ouviu falar da NASA, né? Ela representa o que há de melhor em termos de descoberta científica, do espírito humano de descoberta, né? Mas não chegava nem a ser um sonho para mim, porque eu achava que não era possível, né? Mas o simples fato de trilhar o caminho já era prazeroso para mim. Então não importava se eu ia chegar um dia na NASA, o simples fato de permanecer envolvido, né, com esses assuntos já me enchia de alegria, né? Então o sucesso foi uma consequência, o sucesso é uma consequência das nossas atitudes do dia a dia, né, uma combinação de oportunidade e dedicação. Então, a dica que eu tenho é permanecer nos seus sonhos. Se é isso mesmo que você faz com uma motivação intrínseca, não tem como dar errado, porque o simples fato de trilhar o caminho já é gratificante, né? Então, essa é a dica que eu tenho, e assim, uma perspectiva mais prática. Hoje em dia a gente vive uma revolução, né, da exploração espacial. Cada vez mais a gente fala sobre turismo espacial, sobre ocupação humana da Lua e de Marte. Então eu acredito, honestamente, do fundo do coração, que nas próximas gerações, né, muito provavelmente os nossos descendentes, muitos deles, pisarão na Lua e em Marte. É uma questão de tempo. E não tem nenhuma razão, nenhum obstáculo que possa impedir você de conquistar esse seu sonho, né, de se tornar um astronauta, se tornar um cientista e atuar na fronteira do desenvolvimento de tecnologias
e na questão da exploração também como um astronauta, não existe nenhum obstáculo. Não existe nenhum obstáculo que impeça que você atinja os seus objetivos, se é isso mesmo que você quer. E o campo está muito promissor para esse ramo da exploração e da ciência. Então não tem como dar errado, porque o caminho você já está trilhando, né? Já é recompensador. Qualquer coisa, qualquer contribuição que você tiver ao longo do caminho já vai ser gratificante. O Kennedy, o presidente Kennedy, né, na época do programa Apollo, no começo da década de 60, ele deu aquele discurso famoso na Universidade de Rice, falando que eles fazem exploração não porque é fácil, mas porque é difícil. Porque é difícil que a gente tem que conseguir, que a gente tem que realizar, fazer as realizações. E alguns anos depois, ele visitando um centro da NASA, ele perguntou para um faxineiro, né, qual que era a função dele, o que ele estava fazendo ali, um faxineiro na NASA. Aí o faxineiro falou, eu estou ajudando a colocar o homem na Lua. Um faxineiro no centro da NASA. Então, é essa visão que a gente tem que cultivar, né, de saber que o papel de cada um é importante nas grandes realizações. Não importa qual a função. Né? Então, o faxineiro na NASA estava ajudando a colocar o homem na Lua, e isso realmente aconteceu antes do fim da década, como ele tinha prometido. O Kennedy ele tinha esse poder, né, de inflamar as pessoas, e foi um empreendimento fantástico, né, o programa Apollo, que é uma coisa que vai se repetir, né, com o programa Artemis, o retorno à Lua até 2024, então, quer dizer, é o melhor momento para testemunhar essas grandes realizações da humanidade. Tem que liberar o áudio aí, professor Fábio. É isso. Com certeza, hoje você plantou uma semente imensa aí, de uma geração que com certeza nos levará para Marte, viu? Então, obrigado, muito obrigado. Valeu. Ó, abençoe muito do fundo do coração. Passo a palavra para as meninas aí pelas considerações. Valeu. Falou. Pessoal, falar mais alguma coisa? Aqui é a Fernanda. E a gente agradecer. Aqui o áudio. Oi, Ivan. Oi, doutor, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento de formação em ATPC, essa parceria linda entre duas diretorias, né, que são sua casa, Marília e Pirassununga. Eu gostaria de agradecer a PCNP Catarina, né, que tão gentilmente convidou o senhor, e o senhor generosamente aceitou este convite, né, ela sempre motivada a buscar novos conhecimentos para os nossos alunos e os nossos professores. Gisele, que pilotou todo momento, Patrick, nos bastidores, e todos os nossos colegas aí. Eu fiquei emocionada com a live, eu sou PCNP de anos iniciais, diretora do Núcleo Pedagógico. Porém, eu fiquei encantadíssima, já fiquei encantada quando o senhor conversou com os nossos professores e alunos lá na DE de Pirassununga, eu acho que foi o ano passado, não foi isso, né? O ano passado, o ano retrasado. Foi. Então, eu já sou uma fã do senhor, tá bom? Eu gostaria de agradecer neste momento, assim, a fascinante trajetória que sirva de exemplo para os nossos alunos, como o professor Fábio já disse. E a fala generosa do senhor que sirva de motivação aos nossos professores. E que é possível, né? É isso que ficou marcado muito isso no coração de todo mundo, que é possível, com estudo, e com direção, com sonho, isso é possível, tá? Muito obrigada, agradeço imensamente, Pirassununga está aberta, assim, toda vez que o senhor precisar, nós estaremos sempre lá na DE, de braços abertos para acolhê-lo, tá bom? Um abraço à DE e aos nossos colegas de Marília. Fiquei muito feliz nessa live, eu acho que todos foram presenteados nesse dia de aprendizagem. Muito obrigada, doutor. Joia, obrigado pelo apoio, pelo carinho. Vou ficar feliz se puder ter motivado aí os professores e para que eles transmitam esses conhecimentos e esse fascínio aí pelas descobertas para todos os alunos. Muito obrigado. E a sua gratidão pela escola pública, isso daí é uma coisa que nos fascina, né? Que nós que somos no ensino público, quando vem uma pessoa que, sim, bem-sucedida e que tem essa generosidade de estar citando
de estar relembrando o seu percurso formativo, isso é muito gratificante. Muito obrigada. Tá joia, obrigado. Obrigado a todos que estão mandando mensagens aí também. Muito obrigado. Então, eu posso, Ivan, não sei como que está seu tempo, nós já encerramos nosso tempo aqui da live, né? Mas se você tiver uma disponibilidade aí, tem muitas curiosidades ainda que o pessoal gostaria de esclarecer. Uma delas é sobre o concurso da NASA, né? Sim. Eu tentei entrar aqui naquele link que nós entramos e não deu acesso. Será que mudou? Eu coloquei o link atual, né, naquele slide que eu projetei, porque a manutenção desse concurso ela foi transferida. Até o ano passado, ele era organizado pela Universidade Estadual de São José, aqui em parceria com a NASA. Agora, essa administração ela foi passada para a National Space Society. Então, o site mudou, o endereço. O conteúdo está lá, é o mesmo, mas o endereço mudou. E o atual é o que eu coloquei no slide. Eu não sei se você consegue acessar aí, mas eu posso passar depois também. Isso, por favor. O site. Mas eu vou falar especificamente sobre esse concurso no sábado, às 15 horas, e fica gravado, né, a live, para as pessoas assistirem depois também. Mas se puder interagir lá, eu posso responder as perguntas na hora também. Eu vou passar o site para vocês. É isso, eu ia falar para você, para mim no WhatsApp. Muito professor interessado. Disponibilizar nos grupos. Muito Além bom. disso, deixa eu só falar um recadinho antes. Tanto a DE de Marília quanto a DE de Pirassununga, nós temos uma listinha de presença, uma avaliação da live, porque como é uma formação, a gente precisa disso. Então, eu de Pirassununga, passei para nos grupos de WhatsApp, mas eu coloquei também aqui no chat uma que chama Live Ivan, é um link que está aí para vocês responderem. E o pessoal de Marília responde aqui a PCMP, acho que a Ana Paula e o pessoal aí de Marília enviou nos grupos de lá, tá? Então, para não esquecer de responder. E os links que você puder passar para mim, doutor Ivan, eu passo para os grupos também, tá? Por favor. Tá, eu passei no chat, mas é private chat, private comments, eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, eu acabei de passar o endereço eletrônico, eu acabei de entrar na transmissão pelo YouTube também, e eu comentei a nossa live aqui, eu passei o site, então dá até para vocês colocarem aí na tela o site atual, acabei de colocar lá pelo YouTube, eu comentando eu mesmo, né, no site, colocando o site, então dá para vocês disponibilizarem aí também. Muito agradeço, e a nossa diretora Fernanda, e também algum representante da diretoria de Marília. Marina, só um momentinho. Eu acho que, não sei se você está com a mão perto do microfone, mas está saindo um som bem baixinho de novo. Desculpa. Ivan, gostaria novamente de agradecer e pedir aos nossos diretores do núcleo, o representante de Marília e a nossa diretora aqui, a Fernanda, que fizessem um encerramento e, nosso muito obrigada, foi um grande presente de Tá joia, obrigado. Alguém de Marília. Bom, a gente agradece novamente todo mundo, né? O Ivan, a Catarina, a Gisele, a Fernanda, nós aqui da diretoria de ensino de Marília, o Claudemir, a Ana Paula de Química, a Daniela de Biologia, né? A gente discutiu muito sobre essa live aí, porque depois a gente pretende explorar tudo que foi dito aqui nas nossas reuniões posteriores, né? Isso daqui não acabou aqui, foi só um pontapé inicial para os nossos trabalhos, de agora em diante, né? Com muita motivação, né? E para outra, né? Isso mesmo. Então, a gente agradece aqui em nome de todos, da dirigente de ensino, né? E muito grato também pelos professores que estiveram aí participando, fazendo suas perguntas, né? E os professores que agora, com esse incentivo, vão
levar esse entusiasmo lá para as salas de aulas, para os seus alunos, né? E que tenhamos novos cientistas aí. Quem sabe não sai daqui de Marília ou Pirassununga um parceiro para você aí na NASA, né, Ivan? Com certeza, vou ter o maior prazer. Fernanda, gostaria de finalizar, Fernanda? Não, eu acho que nós podemos encerrar, né, nesse momento. O Ivan já foi acariciado com as nossas palavras, né? E eu acho que nós podemos encerrar. Muito obrigada. Então. Joia, obrigado a todos. Só deixar meu parabéns aí para os biólogos, né? Aqui a classe que eu pertenço, os biólogos de todo o Brasil. Parabéns pelo Dia do Biólogo, né? E eu atuando numa área em comum aí para o biólogo, mas muito fascinante, muito importante também. Então, parabéns a todos os biólogos brasileiros. Está aqui na tela, tá? O endereço, pessoal. E muito obrigada por uma vez, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui. Obrigada, Ivan. Obrigado até mais todos. uma conversa depois. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Isso,